Horóscopo para o dia 4 de outubro de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta segunda-feira, a dúvida poderá ser sua excelente aliada, pois você até saberá o que precisa ser feito, mas se encher de confiança, acreditando estar tudo sob controle, e por isso empurrar com a barriga, deixando para o último minuto. No entanto, convém desconfiar disso, e se puder agir rapidamente, melhor. Às vezes, aquilo que acreditamos ser fácil, necessita de etapas antes, e a não realização delas poderá inviabilizar tudo, consequentemente, não dando tempo para terminar dentro do prazo. Touro. Será uma segunda-feira em que, por mais que as coisas estejam complicadas, caberá a você se focar no que deseja, não no que não deseja. Não é raro cairmos na tentação de, ao vermos qualquer dificuldade, começarmos a reclamar, dando mais atenção a ela. A questão é que, quanto mais colocamos foco em algo, mais energia colocamos naquilo, e consequentemente, mais aquilo se desenvolve, seja em impressão ou realmente. No entanto, o mesmo vale quando colocamos foco no que desejamos. Poderá parecer difícil, mas valerá a pena, sendo capaz de obter resultados melhores do que os que havia se determinado a conseguir. Gêmeos. É provável que certos padrões venham a te incomodar nesta segunda-feira, e por isso, sinta necessidade de se inovar, de modo que venha a conquistar resultados diferentes, de preferência, melhores. Porém, há a questão do medo do novo, e mesmo com essas insatisfações, sinta receio de dar passos à frente em direção à mudança. Uma coisa é certa, que é o fato de continuar a fazer mais do mesmo apenas vai te trazer os mesmos resultados. No entanto, quando fazemos algo com o intuito de evoluirmos, desde que de maneira sincera, é natural recebermos incentivos para continuarmos em frente, através de ajudas, muitas vezes, inesperadas. Essa é uma decisão que apenas você poderá fazer. Câncer ou Caranguejo. Que há pessoas que fazem as coisas com más intenções, isso é um fato inquestionável. Porém, algo que deverá ser questionado é a possibilidade de enxergar maldade em tudo nesta segunda-feira. Aliás, isso poderá revelar bastante coisas sobre você, uma vez que o exterior é o reflexo de nosso interior, onde aceitamos apenas as coisas bonitas, mas, as feias, projetamos nos outros. Basta pegar as situações manifestadas por diversos paladinos da moral e dos bons costumes que existem por aí, em que vêem duplo sentido em diversas situações, mesmo nas coisas mais puras. São pessoas que reprimem nelas o que enxergam, sem ver o que é de fato. Ao menos, aqueles que reconhecem tais sombras como pertencentes à própria personalidade, que em muitas situações são aqueles que se dizem reconhecer que possuem a mente poluída, são justamente os que conseguem recobrar a visão sobre a realidade, fazendo tal projeção desaparecer. Já os que negam, tais projeções se repetem, e o autor ou o objeto é acusado de ser pervertido. Em outras palavras, será um dia para se fazer reflexões sobre o estado interno, verificando se está a distorcer a realidade. Se inquietar por algo que você acha que é, devido ao seu estado interno, e negar como sendo parte sua, apenas vai fazer com que se repita e se estresse cada vez mais. Pelo contrário, procure encarar com bom humor, e se de fato parece, verifique se é isso mesmo ou se suas crenças inconscientes estão a passar tal impressão. É certo que, em algumas oportunidades,
Algumas coisas são feitas para invocar tal impressão, mas na maioria das vezes somos nós que criamos a visão sobre o aspecto de algo, não havendo intenção alguma dos idealizadores. Leão. O espírito de nobreza desse signo estará em alta nesta segunda-feira, permitindo agir com generosidade, inclusive, sendo um verdadeiro líder em situações que poderá se comover relacionado a determinados cenários. Embora seja algo positivo, cuidado com o andor, não indo na seca. Muitos, de fato, precisam de ajuda, mas outros tantos apenas se fazem de vítimas, quando, na verdade, foram os provocadores da situação, e isso se não agem desta forma para se aproveitar dos desavisados de plantão. Procure investigar a verdade a fundo para ver se a causa é justa, indo com toda a sua determinação, ou deixar de lado. É melhor agir quando se tem bom embasamento que justifique a ação do que ir com tudo cegamente e descobrir a verdade apenas depois de despendido um enorme esforço por uma causa injusta. Virgem. Embora sinta desejo de fazer apenas o simples e prático nesta segunda-feira, fique atento a inspirações que possa receber ao longo do dia, te incentivando a dar passos além. É claro que a simplicidade resolve muita coisa, mas algumas inovações, e que nos trazem resultados de valor, muitas vezes vêm à nossa cabeça nesses curtos momentos, e basta apenas termos a coragem de colocar em prática. Isso vai evitar que, no futuro, seja próximo ou distante, venha a se remoer por descobrir que outro teve inspiração semelhante, mas teve coragem, e por isso, foi beneficiado, não adiantando desejar descarregar sua raiva sobre o outro ou se culpar pela falta de atitude. Libra ou Balança. Ter proteção, principalmente espiritual, é sempre bom, e recomendo a prática diária para facilitar que tenhamos um excelente dia. Contudo, nesta segunda-feira, seria interessante analisar quais são as razões para você buscar proteção, e se não está a sabotar elas. Em algumas oportunidades, o que pode nos prejudicar de alguma forma é real, mas em outras, nós que criamos nossos inimigos. Podemos acreditar que alguém está desejando fazer o mal a nós, quando, na verdade, não estão nem aí para nossa existência, e por causa disso, deixamos de fazer uma série de coisas com receio de algo completamente sem sentido algum. Nessas situações, cabe a nós colocarmos o foco naquilo que verdadeiramente nos interessa, ignorando o resto, de modo que não nos sintamos intimidados por moinhos de vento por acreditarmos ser gigantes, no mais clássico estilo Dom Quixote de La Mancha. Escorpião. Ter sensatez demonstra inteligência, e ela será exigida em sua segunda-feira. Fique atento a situações cujo resultado de algo não sair tão bem, devido à falta de coerência, de modo que não venha a entrar nelas. Há questões que é possível conciliar os opostos, mas é necessário estar atento a todas as variáveis, caso contrário, basta uma ser ignorada, mesmo que seja por um descuido, para causar grandes problemas. Já adianto que talvez o maior incentivo para entrar nelas seja a chance de reconhecimento, e não o próprio, mas dos outros, algo completamente secundário. Quando fazemos algo na intenção de sermos bem vistos pelos outros, esquecendo de nós mesmos, nos descuidamos com certa facilidade, tudo em nome da vaidade, e costuma nos cobrar um preço bem alto, onde esses aos quais desejávamos a atenção estarão nem aí para o que passamos por nosso esforço. Sagitário. Talvez você tenha que lidar com situações que,
de tempos em tempos, surgem em sua vida, e que não gosta nem um pouco quando isso acontece. O fato é que, se elas retornam, é porque de alguma forma atraímos, ou seja, a vibramos, seja repetindo o padrão ou porque, na resolução da última vez que ocorreu, não agiu de maneira que desse um fim definitivo. O que poderá ser pedido de você é evitar repetir o padrão, pois é possível que você até sabe o que é necessário para resolver e não repetir, mas se sentir tentado a fazer mais do mesmo, talvez com receio sobre os desdobramentos. Porém, saber se manter firme, e fazer o que precisa ser feito, poderá te revelar benefícios bastante interessantes, além de simplesmente impedir que se manifeste novamente. Será uma excelente chance de subir na espiral evolutiva. Capricórnio. Será uma segunda-feira em que talvez tenha que repensar crenças, pois haverá possibilidade de desejar se fechar devido aos inúmeros pensamentos que poderão surgir referente a tudo que você aprendeu, e talvez com certa distorção. Às vezes, eles poderão envolver outras pessoas, como, por exemplo, ajudar outras pessoas poderá fazer com que seja passado para trás, enxergando como um potencial rival. Normalmente isso costuma acontecer no âmbito empresarial, em que, por mais que haja o discurso para não subir pisando na cabeça dos outros, na prática, não é bem assim. A questão é que, de vez em quando, é exatamente essa contribuição que nos ajuda a subir, seja por ser um teste velado, ou mesmo porque não sabemos a posição do colega necessitado, e na hora de decidir quem sobe e quem desce, quem fica e quem sai, se descobre que se tratava de um superior, que poderia retribuir a gentileza. Embora o contexto utilizado seja o do trabalho, o conceito pode ser utilizado em diversas situações, evitando a postura predatória para agir de maneira mais civilizada. Aquário. Diversos sinais poderão aparecer em sua segunda-feira, te alertando para algo que deverá dar atenção, e poderá não ser poucos. Normalmente, eles apenas param de aparecer quando a missão está cumprida, e caberá a você ter essa noção. No entanto, não significa que não vai conseguir ver, mas em duvidar da importância deles, talvez acreditando até ser coisas de sua cabeça. Pelo que tudo indica, eles vão conter a chave para que possa fazer com que algo dê certo, evitando que venha a desperdiçar energia desnecessariamente. Num exemplo simples, seria como se você saísse de casa, mas por algum motivo, precisa retornar e sair novamente, até chegar no seu destino. A questão é que, desde o momento que saiu pela primeira vez até a chegada definitiva, viu e ouviu bastante sobre dinheiro, carteira, cartão e coisas do tipo, reconheceu isso, mas não deu bola. No entanto, no momento de pagar, descobrir que esqueceu a carteira em casa. Peixes. Será uma segunda-feira em que poderá sentir vontade de ceder a seus fortes impulsos, necessitando ter certas vontades saciadas. Todos nós temos, em que algumas são necessárias, como se alimentar, dormir, e coisas do tipo, enquanto outras, nem tanto. E será justamente essas outras que estarão no topo da questão, pois, se for por satisfação, talvez valha mais a pena dar atenção a seus sonhos, que vão te permitir ter uma saciedade mais forte e duradoura, do que algo que poderá durar, no máximo, dias. Coloque na balança e verifique os pontos de vista disponíveis, decidindo se vale mais a pena se entregar ao imediatismo do que se esforçar mais um pouco.
Talvez você já tenha tudo para a realização de seus sonhos, mas que ainda não havia percebido por não parar para analisar que já possui todas as condições necessárias. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.